Daremos início à série Nisto Cremos, Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O manual da Igreja diz assim: os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Essas crenças, conforme apresentadas aqui, constituem a compreensão e a expressão do ensino das Escrituras por parte da Igreja. Nenhum livro jamais foi tão amado, tão odiado, tão reverenciado e tão perseguido como a Bíblia. A revelação na singularidade da Bíblia não provém de suas incomparáveis influências políticas, culturais e sociais exercidas sobre o mundo. Provém, sim, antes de sua fonte original e dos assuntos de que trata. A Bíblia é a revelação divina, disponível para todos, e apela à própria razão humana. Os principais canais da revelação geral são natureza, história, comportamento humano e consciência. Na revelação especial, trata do princípio através dos profetas no Antigo Testamento. Depois ela foi transmitida por intermédio de sua revelação última, a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. A Bíblia expõe a condição humana e revela a solução divina. Jesus Cristo é o ponto focal das Escrituras. No Antigo Testamento, ele é o Messias. No Novo Testamento, é revelado como Jesus Cristo, o Salvador. Os autores bíblicos indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações. Pedro salientou o fato de que o Espírito Santo operara através de todos os profetas. Deus é, portanto, o autor da Bíblia. Diz Paulo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, segundo Timóteo 3,16. A palavra aqui traduzida como inspirada significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, inspiração é o processo através do qual Deus comunica a sua verdade eterna. Os profetas traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições que esta se acha revestida. Mas, ainda assim, aquele era o testemunho de Deus. Os homens, e não as palavras, foram inspirados. Isto significa que a Bíblia não é a maneira de pensar. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, e não a sua caneta, não a sua pena. Os 10 mandamentos. Estes sim, estes são de composição divina e não humana. Foram pronunciados pelo próprio Deus e escritos pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31:18. Mesmo assim, foram expressos tendo em vista as limitações da linguagem humana. Fazendo um paralelismo, olha só, existe um paralelismo entre Jesus, feito carne, e a Bíblia. Jesus combinou em si Deus e o homem. João 1,14. De modo similar, a Bíblia também reúne o divino e o humano em um só. Essa combinação divino-humana faz com que a Bíblia assuma um lugar absolutamente singular na literatura.
O Espírito Santo preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. A revelação divina recebida não convertia a pessoa ou lhe assegurava a vida eterna. Isso acontecia, mas não era regra. Todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus. Romanos 3,12. A inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação ou orientação divina, pois estas são prometidas a todos os que buscam a verdade. De fato, a inspiração dos escritores bíblicos ocorreu mesmo em situações em que eles não compreenderam a divina mensagem. 1 Pedro 1:10-12. Frequentemente, o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino por intermédio de visões e sonhos. No livro de Números 12:6, encontramos essa verdade. Outras vezes, ele falou audivelmente, ou seja, claramente, com bom som, através de impressões íntimas. A alguns, o Espírito Santo revelou eventos futuros. Em outros momentos, os escritores registraram eventos históricos. Podemos ver em Juízes, 1 Samuel, 2 Crônica, os Evangelhos e Atos. Quer os dados tenham sido colhidos através de observação pessoal, informação oral, fontes escritas ou revelação direta, todas as informações chegaram ao escritor através da orientação do Espírito Santo. Portanto, a inspiração divina na seleção dos materiais garante, meus irmãos, a plena confiabilidade das Escrituras. A Bíblia tem sido preservada com estupenda e miraculosa precisão, a despeito de todas as tentativas de destruí-la. A comparação dos manuscritos do Mar Morto com manuscritos de elaboração posterior tem contribuído para comprovar que a Bíblia que hoje estamos lendo é a mesma que as pessoas liam há milhares de anos. Os autores bíblicos testificam que o seu testemunho não se origina com eles próprios. Foi a palavra do Senhor que veio a Jeremias, a Ezequiel, Oséias e todos os outros profetas e apóstolos. Foi-lhes ordenado que falassem em nome do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou a autoridade das Escrituras. Citou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas, reprovou constantemente os líderes judeus pelo fato de eles se desviarem da autoridade das Escrituras. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Sem a iluminação da mente humana pelo Santo Espírito, a Bíblia jamais poderá ser corretamente entendida ou reconhecida como expressão autorizada da vontade de Deus. Contradições entre as Escrituras e a ciência são frequentemente o resultado de especulação. A incapacidade de harmonizar a ciência com as Escrituras advém de uma compreensão imperfeita, tanto da ciência quanto da revelação. Corretamente entendidas, elas se encontram em perfeita harmonia. O Espírito Santo não foi prometido com o objetivo de sobrepor-se à Bíblia. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pela Bíblia. Se não estiverem de acordo com ela, devem ser descartados. A leitura superficial das Escrituras conduzirá
a uma compreensão superficial também. A Bíblia não apresenta uniformidade monótona. Antes, uma rica e colorida diversidade de testemunhos harmoniosos, todos eles revelando rara e distinta beleza. Um exemplo claro da revelação progressiva é demonstrado através da harmonia existente entre o Antigo e o Novo Testamentos, embora tenham sido escritos no intervalo de várias gerações. Eles são inseparáveis e não apresentam qualquer contradição nas verdades que revelam.